Então, se outros alunos quiserem fazer live, a gente está à disposição para partilhar isso, uma conversa bem informal. Mas por que psicanálise na universidade? Quem estuda, quem já fez a disciplina, quem está fazendo agora, está vendo que tem uma grande polêmica com relação ao ensino da psicanálise na universidade. Por quê? Porque Freud era médico, neurologista, e no início da psicanálise, quando ela foi reconhecida, os médicos tentaram aqui no Brasil também ser exclusivo do médico. Só médico poderia ser psicanalista. E isso não vingou muito. Por quê? Porque Freud mesmo diz, muitas pessoas me perguntam, eu vou reforçar. Um psicanalista, ele precisa ter o tripé. O que é o tripé? A condição estabelecida para a psicanálise é estar associado, estar vinculado a uma associação. Então, nós não temos aqui em Tangará ainda, tá? Mas estar vinculado a uma associação, nesse grupo de psicanálise, você vai fazer estudos frequentes, então a psicanálise é uma coisa que a gente não para, diferente da faculdade. Se eu fiz psicologia, eu posso nunca mais estudar, tá tudo bem, eu posso ser psicólogo, psicanalista não. Eu tenho que estar sempre vinculado a um grupo de estudo, respondendo a uma associação psicanalítica, né? O segundo é terapia. Então, como psicólogo, eu não tenho como obrigar os alunos a fazer terapia, nem o MEC pode fazer isso. Mas na psicanálise, a segunda questão é análise pessoal. Você tem que fazer análise pessoal para poder responder por psicanálise. E a terceira é supervisão. Isso nós temos no curso, mas a supervisão que a associação dá é com alguém mais experiente, com alguém com um caminho de prática melhor e que vai ser individualizada, né? Então esse é o tripé. Mas qual foi a segunda polêmica? Não era mais de médico, mas a psicologia também tentou se apropriar, dizer, bom, então só psicólogos podem ser psicanalistas. Também caiu por terra. Não, qualquer um, enfermeiro, a maioria das associações, elas dizem que alguém com um nível superior. Então, se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta, se você é contador, se você é administrador, você pode fazer o percurso e se tornar um psicanalista. Por isso a gente trouxe esse debate. Como é que é então a psicanálise na universidade? Porque você não vai se formar, sair um psicanalista. Tem o ponto positivo, o ponto negativo disso, né? O ponto positivo é que enquanto ciência, a psicanálise é a base de muita ciência, a base de muitas teorias. Então, se você não entende a base, é como a filosofia. Se você não entende a base, você vai ser só técnico, fazer. Você não vai ter a capacidade de leitura, de compreensão, da origem de tudo aquilo. Então, a psicanálise é base, mesmo que você não vá seguir essa linha, né? E, ao mesmo tempo, você tem pouco contato. O que é pouco contato? Tem 1, 2, 3 disciplinas. Isso não forma a base teórica que a psicanálise precisa. Então, mas muita gente conheceu através disso. Por isso eu vou chamar alguns alunos aqui para perguntar como é que foi o contato deles com a psicanálise, como é que foi dentro da faculdade. Nós temos um referencial, nossa faculdade tem a questão do presencial. Então, o que é o presencial? A discussão. O professor que trabalha naquela área traz a sua experiência, então não é só leitura. Eu sempre falo assim, se for dar texto de psicanálise de Freud para ler e entender e fazer resumo, não vai rolar. Isso é muito difícil. Então precisa dessa conexão, dessa construção coletiva de um conhecimento baseado na prática. Então eu trouxe, nós convidamos alguns alunos para poder falar como é que foi esse contato deles com a psicanálise na universidade. Primeiro, a Mica, vem cá. Tô me sentindo muito num programa, gente. Vamos pensar que a faculdade tem um programa de rádio, né? Pra gente poder conversar direto com o público sobre o que a gente tá fazendo. Tem muita coisa que a gente faz e às vezes acaba que nem todo mundo conhece, né, o nosso trabalho. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu vou fazer depois para a segunda convidada e nós vamos chamar a Giane também, a Bárbara. Bárbara tá ali? Se entrou aí, nós já vamos te chamar, tá? Para dizer como foi o teu contato, como foi o primeiro contato com a psicanálise que você pensou, tá? Vai lá, Mica. Bom, eu tinha uma dúvida entre a psicologia e a psicanálise. Eu não sabia qual era a diferença dos dois e eu estava muito confusa no início, até que teve as primeiras aulas, né, com você, claro,
E assim, foi maravilhoso, porque eu não sabia essa diferença. Eu achava que psicanálise e psicologia era a mesma coisa. Até como você disse que qualquer pessoa que tem um curso superior pode ser um psicanalista. Então eu tinha essa dúvida sobre os dois, a diferença entre psicologia e psicanálise. Achou fácil? Achou difícil? Achou... Bom, no início eu fiquei meio assim. Porque quando entra a questão de Freud, você pensa que tudo que ele está falando está ligado com a sexualidade. Só que a gente tem essa vamos falar, esse preconceito sobre sexualidade. A gente acha que tudo está ligado com o sexo. Aí depois que você vai estudando mais, você vê que o que o Freud fala sobre a sexualidade infantil não é a sexualidade do sexo em si, mas sim aquele vínculo, aquela conexão entre mãe e filho e todas essas questões. Você acha que faz diferença a questão presencial? Muita diferença, muita diferença. Porque a gente pode tirar dúvida com o professor ali, sempre à disposição, e é muito complexo. A psicanálise é muito complexa, então a diferença de você ter um conteúdo, você ter isso presencial é muito válido. Obrigada. Tchau, gente. Nossa segunda convidada, Giane Bernardes. Não. A Giane, a gente pegou, olha só, a Mica teve o primeiro contato, a primeira formação. A Giane já é a segunda formação. Muitas pessoas me dizem o seguinte, porque que eu achei interessante, né, da gente fazer essa conversa. Muitas pessoas me dizem o seguinte: mas eu já me formei, já passou, já não sou novinha para estudar. E eu sempre incentivo, falo, olha, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. A maturidade, para a psicanálise, ela é fundamental. Então, queria perguntar um pouco como é que foi o teu percurso, essa segunda formação que você está fazendo, que tu falasse um pouquinho pra gente. Olha, eu sou formada em Direito, não exerci por pouco tempo e com o passado meus filhos foram crescendo e tudo mais, então veio a vontade de fazer uma nova faculdade. E vou ser bem sincero, eu caí bem de paraquedas na psicologia, eu não imaginava que eu ia gostar tanto. E quando eu comecei a ter contato com a psicanálise, lá no começo ainda com o professor Gerson, que ele deu uma introdução sobre os principais autores, eu já fiquei assim, falei, meu Deus, me achei, né? E quando eu conheci a psicanálise, quando eu me aproximei mais, assim, para mim foi uma coisa maravilhosa. E eu acho que isso que a professora falou sobre a maturidade faz muita diferença. Porque a gente já tem uma vivência, já tem um conhecimento de pessoas, nossa vida já está mais tranquila, no meu caso, já me casei, já tenho filhos, já fiz um curso, já convivi muito mais, já estive no mercado. Então, traz uma maturidade em relação às pessoas. Isso faz com que a gente consiga entender melhor os conceitos da psicanálise. Que é muito legal. Como a professora estava falando, eu não consigo imaginar fazer uma aula à distância. Eu acho que é impossível, porque existe uma troca muito grande entre o professor e os alunos e a gente precisa disso. Eu não consigo imaginar fazer uma aula sem ter esse contato da gente perguntar e aquilo, como diz a Bárbara, a gente vai tendo vários insights dentro da aula e parece que a coisa vai fazendo sentido, e para mim a psicanálise faz total sentido. Assim, tô apaixonada por essa área e quero me aprofundar nisso, se Deus quiser. Eu queria que tu falasse um pouquinho, tu participou bastante na aula com relação a estudos de caso, né? O que eu acho incrível da psicanálise é que ela estuda a teoria, Freud fez todo esse percurso, então da onde que vem a ciência? Ela não vem do experimento de laboratório, ela vem da escuta do paciente. Isso é o diferencial da psicanálise. Eu não consigo me fale do seu trauma em laboratório, fazer uma intervenção e repetir isso, né? Repetir o insight ou repetir. Então, ela é muito prática. Quando a gente começa a estudar e fazer esse vínculo, né? Eu lembro que na aula tu falava muito, nossa, faz todo sentido. Isso vem disso, então, né? Queria que tu me falasse da técnica, porque a técnica de estudo da psicanálise é estudo de caso, né? Estudo de caso muito aprofundado. Aqui eu já quero partir para uma diferença, aquilo que a gente vem conversando. Por que eu não falo para um amigo e falo para o psicólogo? Porque um amigo não vai ter o método, não vai fazer esse estudo de caso com intervenções, com base científica, não explicando pelo que eu acho.
Por exemplo, eu não acho que ninguém tenha que divorciar porque eu tô com pena da pessoa. Não existe isso em psicanálise. Então, o que a psicanálise vai fazer? O estudo de caso, daquele sofrimento, por exemplo, isso de um casal que está se relacionando mal. Vai fazer o estudo de caso, por que chegou até ali, quais os mecanismos de defesa dessa esposa, por que ela está permissiva ou não com violência, por exemplo, que processo de identificação. Então, a gente já começa a notar a diferença entre ouvir e aconselhar, né? Até eu mandei lá, para quem é da turma que está fazendo, eu mandei 3 perguntas. E eu queria já perguntar aí para o pessoal que está participando se vocês já pensaram nisso e sabem responder. Qual a diferença da psicanálise para autoajuda? Qual a diferença da psicanálise para o coaching? E qual a diferença da psicanálise para a teoria comportamental? Então isso a gente começou a debater, que é fundamental saber disso, né? Ou pensar sobre isso num percurso do estudo da psicanálise. Mas queria que a Jane falasse um pouquinho do estudo de caso. Como é que é isso para ti? Eu acho que quando a gente faz os estudos de caso, né, de todos os autores dentro da psicanálise que a gente viu, você começa a entender que as percepções são diferentes para cada um. Então, né, como o Lacan fala, né, sobre essa questão da percepção, uma cadeira é uma cadeira, mas uma cadeira para a Cláudia é diferente de uma cadeira para mim. Então isso é fantástico. E aí entra no que a professora sempre fala para nós, é diferente de você ir lá e falar com um amigo. Beleza, o amigo vai te dizer o que você quer ouvir ou de acordo com as experiências dele. O psicólogo não, ele vai te acolher, vai ouvir, vai entender a sua percepção e vai te ajudar a você encontrar o seu caminho, que o seu caminho não é o mesmo que o meu, que a minha percepção da cadeira não é a mesma que a sua percepção da cadeira. Por isso que a gente sempre fala na sala de aula que mas não se divorcia ou se divorcia, porque a minha experiência não é igual à sua. Eu não fui composto, eu não fui trabalhado da mesma forma. A minha experiência, daí é onde entra toda a história do Freud, a minha experiência com meu pai e com a minha mãe, a minha experiência de vida, o que eu passei, como eu recebi cada estímulo que eu tive, o estímulo Caio, eu falei do estímulo, e como eu recebi cada coisa, é diferente para cada um. Eu como mãe, eu tenho 3 filhos, eu vejo isso muito claramente, o que funciona para um não funciona para outro. Mas eu criei os 3 da mesma forma, eu me lembro bem das nossas aulas, mas como assim eu criei os 3? Não, a gente não criou os 3 da mesma forma, porque a cada tempo a gente é diferente e como cada um recebe aquela mesma orientação que você deu, também é diferente. Por isso que o ser humano não dá para colocar no laboratório e dizer assim, não, todo mundo quando receber eu te amo, vai ficar feliz, ou vai reagir assim, ou vai dar 3 corações e vai estar tudo lindo. Não é assim que funciona. E quando a gente estuda a psicanálise, quando a gente entra nesse campo, é fantástico, é apaixonante, porque você fala, na sala eu falava, meu Deus, isso faz muito sentido. E faz realmente, isso faz com que você tenha um entendimento e um acolhimento das outras pessoas, porque você começa a entender que para cada um é um processo diferente. Isso é muito bom, é muito fantástico. Cada coisa que eu leio, cada que eu vou aprendendo mais, a Melanie Klein com as crianças, o Winnicott, cada um Lacan, meu Deus, né, que é uma confusão que a gente ainda não teve essa pegada ainda, não estudamos ainda sobre isso, mas é fantástico e para mim faz total sentido dentro da psicanálise, dentro do dia a dia da gente, né, de você entender o processo do outro que não é igual ao seu. Isso faz muita diferença nos nossos relacionamentos, com o próprio marido, com os filhos. E o que eu acho mais fantástico na psicanálise, né, que é a cura pela fala, é que quando você diz isso em voz alta, que você diz a tua dor em voz alta para alguém que é diferente de um amigo, para alguém que está preparado, que está autorizado, que pode te acolher, a coisa diminui de tamanho, o teu medo diminui, a tua dor diminui, parece que, opa, peraí. E aí é onde você começa a ter esse insight de dizer assim, nossa, porque quando você fica pensando, por que você não pode se autoanalisar? Porque você nunca chega a um lugar, você não diz aquilo em voz alta, você fica andando em círculo. Então quando você diz para alguém que está autorizado, que pode receber essa tua informação e te dá um retorno verdadeiro e não aquilo que você quer ouvir, faz toda a diferença. Muito lindo. O pessoal está entrando agora e está perguntando qual foi a pergunta, né? Nós começamos a live com a pergunta no sentido de a diferença entre psicanálise e psicologia, que isso é extremamente importante todo mundo saber, né? Quem não sabe ainda pode
dá um ok aí que a gente vai falar melhor sobre isso, então tem uma diferença. Mas a psicanálise entrou na universidade, isso é inquestionável. Quase todos os cursos, se não todos os cursos, têm em algum momento o estudo da psicanálise, que é uma base. A Dilceia foi colega das meninas, está dizendo aí a importância da psicanálise. Então a gente está fazendo essa diferença. A pergunta que nós estamos colocando é como foi o teu percurso, como foi para você esse contato inicial com a psicanálise. A Mica falou, a Giane está falando aqui. Queria que a Bárbara chamasse a gente. Chama aí, Bárbara, para te entrar na live. Vou dar um oi pro Caetano. Oi, Caetano, meu filho. O Caio está aí também. Essa pergunta cabe para comportamental, porque a gente vai trazendo como foi o teu contato. Quem quiser escrever aí também, como foi o seu contato com a psicanálise na universidade. Por que essa pergunta? Porque a gente está tentando aquilo que Freud tentou a vida inteira, cientificizar. O que é isso? Tornar científico um conhecimento que é muito sério. Por exemplo, eu não vou ter uma empresa e dar minha empresa para qualquer um administrar, porque ele diz assim, eu sou rico, então pode dar para mim porque eu tenho dinheiro. Isso não me garante nada, ele pode ser rico porque roubou. Não me garante nada que ele vai ser um bom administrador. Então, no mínimo, ele tem que me passar a confiança de técnicas de administração, de dizer como que ele vai fazer isso para ter custo menor, para fazer render, para fazer aquilo fluir. Então, ele precisa, alguém que fez administração vai ser mais confiável. É a mesma coisa a psicologia. Alguém que tem a noção que esse estudo é muito sério, vai ter muito mais condições de, com cuidado, trabalhar na dor do outro, com cuidado, trabalhar no sofrimento. As meninas falaram aqui, foi bem interessante, que o primeiro impacto é muito difícil. Então, todo mundo que começa a psicanálise e tal, essa é a queixa. Nossa, Caio foi traumático, ele escreveu ali, ó. Foi, Caio, conta pra nós. Então, eu ia aproveitar dizendo isso. Muitas pessoas dizem, mas é muito difícil, é termos complicados. Freud ainda... Vocês sabem que Freud ganhou, o único prêmio que ele ganhou em vida foi o prêmio Goethe, que é o prêmio de literatura. Então isso acabou com ele, né? Tipo, ele ganhou um prêmio porque ele escreve uma historinha bem, não porque ele fez uma teoria. Então, tá ali, ó, o chimarrão. Então, Freud ainda é mais didático um pouquinho, né? E o que acontece também em Freud? Ele vai mudando. Eu tô falando isso muito com os alunos. Se você acha que você lê um livro e sabe psicanálise, ou odeia psicanálise, você não sabe nada. Todos são 24 livros com vários textos que depois são discutidos. Cada vez que a gente sentar a discutir um texto vai ter um olhar diferente. Eu faço isso muito com os alunos. A Giane apresentou o seminário de pulsão. Aí na próxima turma, o outro grupo vai apresentar qual foi a percepção sobre esse texto. É completamente diferente. Então isso é muito legal. A gente pode discutindo o mesmo texto muitas vezes. Mas em geral, depende como isso é feito, é muito, muito ruim, muito traumático, né, Caio? Porque se você vai ler sozinho, se você vai tentar interpretar, é como um quebra-cabeça que falta peça. Quando a gente faz o percurso, o que é o percurso? Eu entendo a técnica, a gente está fazendo isso, né? Outra live a gente fez das 5 lições. Então, da onde que surgiu, qual que é a história de Freud, o que ele tentou, os principais conceitos, isso vai dando um sentido. Quando você fez esse percurso, entrou no estudo de caso, é incrível. É dizer, nossa, eu lembro muito bem a pergunta da outra live, que foi assim, então problemas intestinais, de, por exemplo, de estar muito seco, de não conseguir fazer banheiro, ir no banheiro em outro lugar, numa viagem, pode ter a ver com a fase oral, fase anal? Falei, genial. Tudo que a gente vai ser reflexo, tudo que a gente for vivendo na vida adulta tem a ver com a que a gente viveu e se estabeleceu quando criança. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vai fazendo esse sentido. O problema é a gente tratar isso como conceito solto, que muita gente faz isso, como né? regra, para todo mundo é assim. Você vai ler o que é o inconsciente, aí você decora o que é o inconsciente para a prova. O que é recalque? A recalque é o mecanismo de defesa, blá, blá, decorei para a prova. Não faz sentido nenhum. Então a live aqui, a ideia é você pensar como você tem se apropriado dos conceitos para levar para a prática, não para responder uma prova.
Não para assinalar um X e bem, isso é fundamental. A Odisseia está partilhando aqui, né? O primeiro contato foi de espanto, que é quase normal de todo mundo, dizer, meu Deus, o que é isso? Sexualidade infantil, o menino deseja a mãe, né? Édipo, Narciso, as pessoas se amam, como assim? E após foi entendendo, os estudos se aprimorando e entendendo, né? Foi se apaixonando. E aí nós vamos depois entendendo melhor os pós-freudianos. Olha que chique a Jill, eu assim como Lacan sou freudiana. Arrasou! Assim como Lacan, nós sempre somos freudianos, né? Eu brinco também. Eu já convidei para a disciplina o Gessé, que está fazendo doutorado em psicanálise, e ele fala, você é lacaniana? Eu falei, não me vem botar nesse bolo, eu sou freudiana. Se Lacan diz que ele é, né? Então, como você tem se apropriado desse conhecimento, né? E aí você pode levar para qualquer área, mas em especial nós estamos falando da psicanálise porque é muito denso. O segundo ponto que eu queria falar é essa coisa do ser difícil. Quem acha difícil a universidade? Quem aí acha, nossa, mas está muito difícil, eu leio e não entendo? Tem um meme que a gente brinca, a Delaney ama psicanálise, né? Para alguns eu consigo passar essa paixão, consigo contaminar, né, do amor à psicanálise. 80%. Porque a gente vai estudando e vai dizendo, gente, isso não é lógico, isso não é genial, isso não é incrível, que esse sofrimento daqui tem a ver com isso, a pessoa nem lembrava e quando ela lembra vai fazendo sentido, né? Mas a segunda coisa é quem está achando difícil. Eu costumo falar muito para os alunos, e aqui eu vou falar enquanto professor, enquanto nome da instituição. Eu entendo que quanto mais difícil, mais a gente vai estar capacitado para ajudar. Se for muito fácil, não precisa fazer faculdade. Na minha primeira especialização, o professor disse isso e eu achei genial. A gente estava dizendo assim, nossa, mas gestão de pessoas é muito difícil, uma empresa é muito complexa. E ele falou assim, se fosse fácil, não precisava fazer pós, não precisava fazer faculdade. Então a gente aprenderia isso na 5ª série, estava tudo bem, todo mundo seria psicanalista, todo mundo seria psicólogo. Então o ser difícil tem a ver muito mais com se dedicar. Caio escreveu, se tiver a faculdade de psicologia estiver fácil, tem algo errado. Caio sabe disso, né, Caio? Ó. Perfeito, é isso aí. Porque, gente, nós estamos estudando dores, nós estamos estudando aquilo que é de mais precioso. Você pensa, não precisa ser nada grave, mas eu vou usar um exemplo aqui que eu costumo usar. Alguém que teve um abuso na infância e que nunca falou disso pra ninguém. Nunca falou. Que sofreu uma violência, sofreu um abandono profundo e nunca falou. Quando a pessoa se dispõe a falar isso em terapia, é precioso, é o que ela tem de mais precioso, ela tá abrindo para você. Então não tem que ser fácil dizer, já sei, faz assim, ó, vai lá, olha no espelho, fala, sou maravilhosa. Não tem uma alternativa facinha para uma coisa tão complexa. Então o que acontece? Se tá difícil, que bom, então eu vou ter um conhecimento que nem médico. Dificilmente alguém questiona médico, ainda mais ser especialista, né? Fui no médico que estava com um gastro, ele me disse, faz tal exame tal. Falei, mas que estranho, né, pedir esse tipo de exame. Mas como eu não entendo bulhufa, ele deve saber o que ele está fazendo, eu não entendo de gastro. Então o que me dá uma segurança? Que é muito difícil, questão intestinal, ele estudou muito, então ele sabe o que ele está fazendo. Né? Então na psicologia não pode ser diferente. O psicólogo foi lá e disse que eu sou linda e que é para parar de sofrer. Não é assim que funciona. Então, como você tem se apropriado? Cadê a Bárbara na nossa live, a nossa terceira convidada? Chama aí, Bárbara. Tá dormindo. E eu quero falar um pouquinho para vocês, eu quero falar do meu percurso, os prós e os contras, para vocês entenderem como de pensar um curso, pensar uma formação não é fácil, tá? Em primeiro lugar, Mica, eu vou pedir para ti abrir lá e avisar para eles entrar por lá, tá? Acho que já tá. Abre a porta lá e daí passa, tá? O que acontece? A minha formação, ela foi feita com base na psicanálise. Eu tinha professores que se formaram, fizeram um doutorado na Paris 7, na Paris não sei das quantas, lá na França, e em foco na psicanálise. Muitos psicanalistas, né? Então eu fiz a formação, o que foi positivo? Positivo foi que ela foi com muita raiz, não foi um conceito solto. Então 5 anos, eu fiz 5 anos e meio, fiz menos matérias, então eu tive que pagar depois. Foi com muita base. Então eu costumo brincar, eu disse eu só sei de psicanálise, não me pergunte mais nada que eu só sei de psicanálise, né? Isso foi muito positivo. O que foi negativo?
que hoje o MEC, a proposta não é porque a gente quer, não é a gente que decide, o MEC determina que o curso seja generalista. O que é generalista? Que você conheça todas as áreas, conheça as possibilidades, inclusive no campo de estágio você saiba, tem políticas públicas, tem a área da educação, tem a área da saúde, tem a área do particular, tem a área hospitalar, que você tenha noção de tudo que você pode trabalhar para depois se especializar. Então isso é determinação, a gente não escolhe. O que isso é positivo, né? Porque eu vejo a gama de possibilidades que tem num curso de psicologia. O que é negativo? Muita gente não se especializa e atira para tudo que é lado depois. Então o que eu acho isso ruim? Você sabe um pouco de cada coisa e não sabe muito de nada. Então o que eu fico incentivando os alunos é dizer qual área que você tem mais interesse, que você se sente melhor atuando, é com criança, é a psicanálise, é a comportamental, gruda no Caio, né? Ele ama explicar, ensinar também, né? E a gente não briga, é uma coisa muito legal. O Caio tá aqui na minha live para dizer que nós não somos inimigos. O que é muito legal disso, gente, das áreas? A própria análise pessoal. Porque eu sou da psicanálise, eu não odeio a comportamental, eu encaminho pacientes para comportamental. Né? Então isso é muito legal, você sai do lado que eu preciso escolher entre o Grêmio e o Inter, eu preciso escolher entre o PT, qual que é o contrário? PP, PMDB, PSOL, sei lá, PSL, né? Se eu sou de um lado, eu odeio o outro. Isso não existe em psicologia, a gente vai trabalhar junto. Então isso eu acho muito legal, que a gente até brincou na reunião, né, Caio? O Caio sentou perto, eu falei, se é pra pegar corona, que pega os dois, não dá pra ficar só comportamental, a psicanálise vivo, né? Então a gente vai indo e vai descobrindo que nós precisamos nos especializar, nós precisamos saber bem. Quero fazer uma pergunta. Perguntas, tá? Agora eu vou abrir para perguntas. Então, positivamente, eu vou concluir só que a minha formação eu tive que correr atrás. Eu só sabia psicanálise. Então, a minha primeira especialização foi gestão de pessoas. Eu fui para a área empresarial. Como é que é isso? Como é que é a psicanálise na empresa? Como é que se dá fora da clínica? Porque eu preciso saber, eu preciso entender. A segunda foi saúde pública. Como é que é a psicanálise fora do consultório particular? Como é que funciona o sistema de saúde? Depois, políticas públicas, que é a minha área. Mestrado, eu fui cair no mestrado ambiente, tudo que envolvia agricultura e agronomia, né? E aí eu me vi, nossa, como eu não sou generalista, como eu preciso ir atrás, que não é um problema. Você vai ter, a faculdade oferece especializações, hoje nós temos online. O que me deixa triste é quando as pessoas vão pelo mais fácil, quando as pessoas vão pelo preço. Ah, ali é mais barato, mas é a área que você quer? É a área que você quer se especializar? Quando as pessoas vão pelo, eu li um pedacinho do livro e já respondi para a prova. É assim que você vai se apresentar para os pacientes? É assim que você vai acolher uma dor, fazendo o mínimo? Então esse é o desafio que eu queria passar para vocês. Tudo vai ter prós e contras. Eu comecei o curso mais tarde, eu tenho uma certa idade. Eu sou muito nova, não sei o que eu quero. Tudo vai ter os prós e os contras. Mas até onde você está disposto a ser especialista? Uma vez, vou contar para vocês que uma vez eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo. E perguntavam para ela e diziam assim, você sabe todo tipo de música, você canta com qualquer um, como é que é isso? E ela me deu uma resposta que eu falei, gente, se os alunos tivessem esse feeling, essa percepção, a psicologia ia ser diferente. Ela disse assim, eu só canto, o que eu sou? Cantora. Ela falou, então se eu não sei cantar, eu preciso saber cantar, preciso saber de música, eu preciso entender de música, porque eu escolhi ser cantora. É a mesma coisa a psicologia. Se você escolheu ser psicólogo, você tem que saber de sofrimento, você tem que estudar, entenderam? Vamos lá. Eu vim em um curso bem psicanalítico e aí se rebelou, né? Não, ele não escreveu isso. Com disciplina de análise do comportamento, mas com uma disciplina, mas o percurso foi nas formações paralelas, leituras, grupos. Olha só, viu como é possível? Mas eu não gosto, o Caio tá dando a experiência dele aqui, mas eu não gosto dessa disciplina. Vai estudar o que você gosta, vai se afinar com o que você gosta, mas tem a raiz, tem a profundidade. Hoje o Caio é a nossa referência em comportamental, né? Então olha que bacana isso. Tem problema que uma teoria é melhor que a outra, né? Exemplo. Déficit de atenção seria melhor a comportamental, certo? Tá perguntando se uma teoria é melhor para alguma coisa do que para outra. Essa é uma pergunta muito legal, obrigada pela sua pergunta. O que cabe mais? Sim,
A psicanálise tem algumas restrições que seria melhor encaminhar, mas ela é muito de cada caso. Por exemplo, há pessoas que me procuram com síndrome do pânico e ela diz assim, ó, eu não quero analisar minha vida, fazer o processo de associação livre, eu só quero fazer o projeto terapêutico, medicina e psicologia, mas eu tinha uma base. Eu não estava perdida ali e estudei um pouco de medicina, estudei um pouco de psicologia. Então, sempre tem uma base e aí você consegue deslizar, inclusive respeitar aquilo que for o contrário, né? Ó, o Caio dizendo, eu sou contra a mistura, né? Você tem que ter a visão do sujeito única, agora usar uma técnica ou outra, interpretando a partir da sua visão de mundo, é de boa. Então você vê, é mais ou menos isso que eu estou falando, tem que ter uma base, você tem que ter uma base sua, como você vê aquela melhora, aquele processo de cura, mas você pode, por exemplo, há pacientes que às vezes, aquele livro Psicanálise e Cura, ele fala muito disso, às vezes eu uso técnicas que Freud não usou, técnicas de foto, técnicas de agenda, técnicas de diário, que não são especificamente da psicanálise, mas que fazem efeito para aquele paciente, mas eu tenho uma base, né? A base de vocês, a Geise falando concorda, a Geise já se converteu ao Caio, né, Geise? Perdemos uma guerreira. Perdemos uma guerreira. Mas que bom, vou usar o exemplo da Geise também, o que eu vejo? Ela estuda todas as disciplinas, participa, mas ela já tem afunilado o que ela quer, ela já está fazendo extra, fora, palestra, resumo, livros da comportamental. Então ela já está formando a base dela, isso é muito legal mesmo. Né? O problema, ou outra coisa, que a minha preocupação maior não é a falta de base, é ficar no senso comum. Vocês já conhecem? Dá um okzinho aqui pra mim, quem conhece alguém que trabalha no senso comum? Eu acho que, sei lá, acreditar em tal coisa é muito importante. Eu acho que uma mãe deveria ser assim, assado, cozido, frito. Isso não cabe para a psicologia, né? O que eu vejo é quando você não se aprofunda, você cai no senso comum. E aí você dá o seu exemplo, como a Giane falou. O que a Giane disse? então eu sou casada, então eu acho que todo mundo tem que casar, porque o meu casamento é maravilhoso. Ela não falou isso, tá? Tô usando de exemplo. Esse é amor, você tá aí, amor? Então o que acontece? A dela é senso comum, porque que todo mundo tem que viver e ser desse jeito, porque ela vive assim. Então o que nós temos que cuidar é jamais, nunca trabalhar no senso comum, é o que todo mundo diz, o que eu acho, o que eu vivo. Vamos abrir para as perguntas, já que a Bárbara não chama a gente, quero saber o teu percurso, Bárbara. Eu tenho uma pergunta. Meu marido falou, como? Oi? Amor, é verdade, eu te amo, tá? Beijo. Professora, eu tenho uma pergunta. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu vou fazer de novo. Eu trouxe a minha cola, gente. Sobre o relativismo. Beleza, a gente tem que acolher, né? Futuramente, como profissional da psicologia, você tem que acolher o paciente, tem que ter uma escuta ativa sem julgamento. Tá, ok, mas como não cair nesse relativismo? Como acolher, não julgar e também não ficar tudo ok, tudo é relativo e parece que fica nessa coisa de tá tudo bem, parece que não vai evoluir. Como que acontece isso dentro da clínica, dentro do consultório, né, do setting? Só antes que suba ali a pergunta do Marcelo. Para a atuação deve ser a partir de uma teoria, porém, para o entendimento, às vezes uma teoria oferece um melhor esclarecimento do que outra. Tá, isso é correto? Já vou responder, segura aí. Muito legal. Quem já ouviu aí, faz um certinho. Tudo depende. Depende do caso. Quem já ouviu isso em psicologia? Depende, não sei, depende da situação. A primeira pergunta que os alunos fazem é: mas professora, meu filho se criou sem o pai, não sei o que, ele vai ter trauma? Aí a gente responde: depende. Mas a minha mãe que cuida do meu filho faz tal coisa que é diferente de mim, ele vai ficar com problema de disciplina? Depende. Né? Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu, né? Tem até um meme. Se tudo depende, por que eu tenho que estudar, né? Tem vários memes e é muito legal. Porque é a primeira coisa que nós temos que aprender, não colocar todo mundo no mesmo saco.
né? Então, assim, eu sempre falo, posso atender 10 pacientes com depressão. Eles têm origem diferente, eles têm resposta diferente, eles têm processo de maturidade emocional diferente para lidar com aquilo, eles têm causas muitas vezes diferentes. Então, não pode dizer, depressão, já sei, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, pronto, e em campanha de 7 dias você está curado, campanha de 14 dias você pega a ruda, faz não sei o que. Não é igual para todo mundo. Então, o depende é a primeira coisa que a gente aprende. Tudo depende, eu ouvi muito, né? Tudo depende, tudo depende. O segundo passo é a pergunta da Giane. Como não cair no relativismo se tudo depende? O que eu faço então? Tudo depende? Como que eu vou trabalhar com esse paciente se tudo depende? Aí nós vamos ter técnicas específicas. Quer ver, por exemplo, um câncer? Todos os cânceres de mama são tratados igual? Todos os pacientes que fazem químio respondem igual? Toda cirurgia, vamos pegar bariátrica, tá? Eu fiz muita avaliação para cirurgia bariátrica lá no sul. Todas as pessoas obesas têm indicação de cirurgia, a cirurgia vai dar certo? Não. Por quê? Porque se para a medicina depende, para a psicologia também, depende como vai responder, como é o hábito de vida, como uma pessoa reage, como uma pessoa inclusive é sensível a lidar com doenças, lidar com problemas. O segundo passo, para não cair no relativismo, é o que eu sempre digo na aula: estudem. Quando a gente vai estudando, a gente vai desenvolvendo a leitura do sintoma e o que eu preciso fazer. Por exemplo, aquele paciente, agora eu vou entrar na psicanálise, manejo da transferência. O que é o manejo da transferência? O que aquele paciente está passando para mim, que lugar ele está me dando e eu preciso trabalhar com isso. Por exemplo, o paciente que teve um problema com a mãe e ele quer me pôr no lugar da mãe. Eu gosto tanto de vir aqui, você faz eu me sentir tão acolhida, você faz eu me sentir tão... Como que eu vou fazer uma intervenção brusca num paciente que está todo fofinho comigo, queridinho? Se eu não tenho a minha análise, eu vou querer que todo mundo me trate assim. Nossa, eu sou uma pessoa tão importante, todos os pacientes me amam, que legal, eu sou ótima. Errado. Vai para terapia. Se você, em psicanálise, você vai ler em todo o livro. Aquele livro Cartas a um Jovem Terapeuta, eu vi a Geise lendo, a Jane já leu, Mica já leu? Se não leu, até semana que vem resumo na minha mesa. Cartas a um Jovem Terapeuta, ele fala muito disso. O psicólogo, o psicanalista que deseja ser amado está na profissão errada. Então, a primeira coisa é o manejo da transferência. O que aquela pessoa está me transferindo que eu preciso interpretar para ela? Por que você tem uma demanda tão grande de ser amada e ser querida? Lá na sessão terapia, eu passei para alguns alunos agora, tem a mulher que ela quer agradar muito. Vocês vão ver lá com o Celton Mello, esqueci o nome, quem lembrar aí do nome da paciente fala, tá? Na sessão terapia, ela quer agradar. E tanto que ela diz pro psicólogo o tempo inteiro: você tá bravo comigo? Eu entendi, eu não quero que você fique chateado. O que ele começa a ouvir? Tem alguma coisa que ela quer agradar demais, que é o sintoma dela, não diz respeito a mim. Essa é uma técnica fundamental, análise da transferência. O que o paciente está transferindo para mim? O que eu faço? Eu interpreto para ele. Eu interpreto e digo: por que você está me colocando, ou tem essa demanda de querer agradar tanto? O Celton Mello lá na sessão terapia, ele fala: por que você está preocupado comigo? Por que você já percebeu que você quer agradar todo mundo? E você reclama disso? Minha mãe não para de me pedir, mas você dá tudo para ela para agradar? As pessoas querem me ver linda e você fica linda para agradar as pessoas? Aquela série da sessão terapia é muito legal para ver isso, quando você interpreta para a pessoa o que é que ela está passando para mim. Então, jamais um paciente pode ser para alimentar meu ego, porque eu sou uma pessoa problemática, eu quero que me amem, né? Tem que ser para a cura dele, não tem a ver comigo. E aí outras intervenções, quando a gente estuda interpretação de sonhos, quem já viu ali, estudou, tem 2 livros, tem nos 5 lições, eu falei. Falando nisso, nós vamos gravar, né? O pessoal que estava me pedindo, vamos gravar de novo a aula das 5 lições e vai ser disponibilizado para vocês, os alunos, tá? Já combinei com a Mica. O que acontece ali? Condensação, deslocamento. Você vai analisar o que na fala da pessoa, ela está falando de alguém, mas ela quer falar de outra pessoa. Quer ver? Eu estou falando do meu marido, porque meu marido é isso e eu me sinto desse jeito, Na interpretação está muito claro que ela está falando do pai dela. Ela está fazendo o quê?
juntando ali, condensando um negócio que precisa ser separado. Deslocamento também. Você está fugindo, a pessoa diz assim, tira o foco, né? Lembrei aqui do negócio, mas é besteira, é bobagem. Deixa eu continuar falando. Hoje, essa semana, eu tomei banho, eu fiz isso. O que é que você lembrou? Na associação livre, que você passou muito rápido e deslocou o foco. É isso que precisa trabalhar. Tem muitas pessoas que me dizem, eu sei o que é, mas eu não quero falar disso. Então no seu tempo e tudo mais, mas você precisa trabalhar. Então a Lacan também vai trabalhar com técnicas do silêncio, técnicas do tempo da pessoa. Por isso que Lacan vai trazer que não tem que ter 40 minutos. Como é que eu vou ter certeza que em 40 minutos você consegue fazer um insight? Eu não sei, pode ser no início da terapia, eu já entender. Lembrei de uma paciente que começou me falando do relacionamento dela e como ela se posicionou com esse namorado, e ela começou me contando e ela parou, ficou em silêncio e ela disse, eu já sei o que tu tá pensando e eu concordo com essa interpretação. Tinha tudo a ver com aquilo que ela estava, a vitimização que ela estava se colocando para as pessoas, e aí ali ficou muito claro. Então ela conseguiu já no início da sessão fazer uma construção incrível ali. Então a interpretação, o silêncio do terapeuta. Por isso que muitos vão dizer assim, eu lembro, por que fala tão baixinho? Por que todo psicanalista fala assim, né? Meu marido assistiu a série comigo e daí ele falou, nossa, coisa chata, vai ficar assim a série inteira, tipo... Aí a pessoa responde e ele fala, né? Tem toda uma... Claro que tem estereótipo, né? Mas tem toda uma questão de você fazer com que a pessoa se escute. E eu sair o máximo de cena possível. Então isso também tem a ver com técnicas de... Se eu tô lá muito impositiva, eu estabelecendo uma transferência. Eu vou lá de... Oi, Jane, tudo bem? Como você... Nossa, você tá linda! Que legal, me fale da sua vida. Ela, joguei tênis. Nossa, eu amo jogar tênis, me convida. Eu já me convidei. Convidei, vamos jogar tênis. Não cria um ambiente que ela se escute. Eu tô tão ali na cena colocada que ela tá me escutando, ela não tá se escutando. Então são técnicas que a gente vai estudando, que vão nos apropriando, que vão nos fazendo saber exatamente como agir com aquele paciente. Por isso estudem, por isso que quando o aluno diz assim, nossa, mas é muito difícil, eu falo, chegou no ponto, ótimo, chegou no ponto, né? Vou usar o Euler ali. Oi, Euler, tudo bom? Vou usar ele para dizer aquilo que eu dizia de você fazer uma base, se especializar. Qual é a área que você quer trabalhar para não atirar em tudo que é lado? O Euler está muito focado, faz um trabalho lindo de pais e filhos. Eu achei tão lindo que eu fiquei, acho que eu vou levar para minha terapia também, que ele disse assim, a minha missão é conectar pais e filhos. Ai, gente, que lindo! Qual que é a minha missão? Saúde mental, curar pessoas, mas que precisa ser mais específico que isso. Isso é muito, né? Estudo política pública e saúde mental, mas tem a ver com traumas. Então, o que ele está fazendo? Ele está descobrindo o que ele ama, o que ele gosta e se aprofundando. Estuda muito sobre isso. Então, qual é a área que você gosta? Tudo é difícil? Sim, vai ser, que bom que é. Porque aí eu vou ajudar uma pessoa com muito conteúdo. Vocês entenderam? Então, quem já sabe aí a sua área, quero cutucar vocês. Quem já sabe, eu quero trabalhar com isso, com a área do esporte, com a área de criança, com a área de adulto, com a área de psicanálise, com consultório, com CRAS. O trabalho do CRAS é lindo, nós vamos entrar agora na disciplina de política pública nesse trabalho da assistência social, a psicanálise e a psicologia dentro da assistência social, é muito lindo. Com abuso, já vi muito psicólogo que o foco dele é abuso sexual de criança, infantil. Há profissionais com relação à violência doméstica. Então, qual é a área que você gosta? Estudem, não tem outra saída. Essa é a proposta, né? Isso que a gente vem falando. Quem tem mais perguntas? Já estamos indo para o finalzinho. Conceitos. Toma esse mal. Como é que foi teu percurso, Euler? Tem mais psicólogo aí? Como é que foi o percurso de educacional? Olha ali que lindo. Eu tenho uma pergunta. Tem muito livro da psicanálise na escola, tem muito. Nós já fizemos estudo de caso, deixa eu orientar a colega ali, estudo de caso sobre problemas de aprendizagem relacionados a traumas inconscientes.
E aí você manda para aula de reforço a pessoa que está sofrendo muito. Eu tive uma paciente que ela não se alfabetizava, mas o pior dela era número. Ela não conseguia, com 9 anos, somar 2 mais 2. Ela não conseguia, você via um bloqueio ali muito. E ela ia para aula de reforço, ela foi para psicopedagoga até que chegou até mim. Qual que era o histórico dela? A mãe dela era surda muda, né? Não, era surda só, emitia alguns sons. Com problemas bem sérios, porque ela vivia com violência dos namorados, então ela não tinha um namorado fixo, ela vivia sofrendo violências de homens, então a menina morava um pouco com a avó, um pouco com a mãe, então vivia em condição de abandono de pais vivos, vocês já veem muito isso. Não tinha caderno, não tinha ninguém para sentar com ela, nada, ela desenvolveu um bloqueio do não saber. Qual foi a análise no nosso caso? Ela não queria saber da verdade, que ela estava sozinha nesse mundo. Então, o que ela bloqueou na aprendizagem? Não saber, eu não quero aprender, eu não quero saber. Isso tinha tudo a ver com a condição inconsciente. Quando que isso piora? Piora gravemente quando a avó morre. A única resquício. E aí ela não aprende mais nada. Então, não adiantava reforço, era uma questão bem emocional, que tinha a ver com a estrutura familiar dela. Que lindo. Então tem muito... Não é lindo, gente? Não é lindo? É lindo, gente. Porque você descobre que vai mudar. Esses dias eu tava falando, né? Falei da missão de vida ali, que o Euler comentou, eu pensando, missão de vida, eu me sinto... Se alguém, uma criança, me perguntar, o que psicólogo faz? Eu fiquei pensando, pra mim, eu sou salva-vidas. Eu sou um salva-vidas, porque quando você consegue chegar no cerne de uma dor e liberar aquela pessoa daquela dor, você salvou uma vida, você salvou uma família, porque ela vai ser uma mãe diferente, porque ela vai ser uma esposa diferente, porque ela vai ser uma amiga diferente. Eu fiquei pensando, eu acho que eu sou meio salva-vidas, né? Mulher Maravilha. Tem tudo a ver com o meu sintoma, né? Meu sintoma terapêutico que eu vi na minha terapia. Mas a gente sempre vai fazer escolhas em cima do nosso sintoma. Vai acabando? Vocês querem falar alguma coisa? Ela mesma acaba daqui um pouquinho. Eu tenho uma pergunta, professora, que entra naquilo que acho que o pessoal fez a pergunta sobre utilizar uma e outra abordagem. Lacan fala que controle não é cura. Né? Fale mais sobre isso. Controle não é cura, né? Como você disse que tem gente chegando, eu não quero chegar no cerne da dor. Vocês estão vendo que ela tá me colocando em posição. Então, controle do sintoma não significa que você está curado. Tem acho que uns 2 minutos. Me fale sobre isso. Vamos lá. Eu tenho falado muito isso na aula porque é a proposta da psicanálise, né? A psicanálise diz, se você não for na raiz, você vai ficar lutando com aquilo. Quando a gente estudou hipnose lá, por que a hipnose Freud abandonou? Não é porque não funcionava, porque a mulher tinha paralisia no braço, tinha o processo de hipnose, às vezes ela até falava, ou até chorava, ou até trazia o que era, curava a paralisia do braço, mas aí dali um pouco ela aparecia com uma paralisia na perna. Entenderam? Então, a Fê, conta o teu percurso aí pra nós, Fê, como é que foi teu percurso acadêmico, a tua escolha da teoria, né? Então, o que acontece? Esqueci que já 3. O que acontece? Quando você só vai no topo, é como tomar um remédio, falei isso na outra live, é como tomar um remédio para dor de cabeça, sabendo que você tem um problema bem grave em lidar com o seu filho. Eu não sei ser mãe, eu tenho uma rejeição, eu não sei lidar com limite, com autoridade, eu fui abandonada pela minha mãe, sei lá, qualquer coisa aí que vocês possam pensar. Uma coisa que acontece muito, a rivalidade da menina com a mãe, a gente estuda isso no complexo de Édipo. Então, a mãe tá muito pé da vida que o pai dá atenção pra menina, que a menina é a princesinha e ela tem que lavar a louça e limpar a casa. Começam a se formar questões importantes e ela tem todo dia dor de cabeça. E ela vai tomar remédio todo dia pra dor de cabeça. Mas ela não sabe que isso é por causa disso. E ela só vai fazendo resolver? terapia. Exatamente. Então vai resolver? Não vai resolver. Vai tomar